Saudações rubro-negras a todos, sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Estou aqui hoje para trazer uns cortes da imprensa, tanto do Globo Esporte, Sport TV. Eu vou deixar todos os créditos e agradecimentos aqui na descrição do nosso vídeo, tá bem? Hoje vamos analisar o que a imprensa disse sobre a estreia do Flamengo na Libertadores. Hoje, às 9 horas, horário de Brasília, Deportivo Táchira e Flamengo. E hoje vamos trazer um cortezinho para vocês aqui, para ver o que a imprensa disse. Mas antes de começarmos, se inscreve aí, pessoal, no nosso canal. Ativem o sininho para vocês receberem todos os vídeos, todas as notificações de tudo que a gente está colocando aqui para vocês verem, tá bem? Deem um like também nesse vídeo aqui. A meta é chegar em 100 likes para a gente começar a aparecer para todo o Brasil, todo o mundo rubro-negro. Ok, pessoal? Comentem aqui embaixo qual o placar que vocês acham que vai ser o jogo de hoje. 3x0, 4x0, 5x0, 6x1, 3x1, 3x0, tá bem, pessoal? Sempre confiante na nossa vitória do nosso Flamengo. E compartilhe com seus colegas rubro-negros, tá bem, pessoal? Vamos lá para esse vídeo aqui que tá demais. Vamos embora. O Flamengo estreia hoje na Libertadores contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela, buscando o tetracampeonato. Se conseguir, o Flamengo pode se isolar como brasileiro com mais títulos. São Paulo e Palmeiras tem 3 também estão disputando essa parada esse ano. E o Flamengo não vence fora de casa na Libertadores há 9 jogos. A última vitória foi contra o Vélez Sarsfield lá na Argentina, isso em agosto de 2022, ano do Tri invicto. 4x0, foi na semifinal. Hoje lá nunca mais. Tem que acabar esse negócio, né? Historicamente, a estreia na Libertadores é difícil para o Flamengo. É ou não é, Bruno Cortes? Nos anos 80 e 90 e início dos anos 2000, o torcedor ia ler sobre a estreia do Flamengo nos jornais do dia seguinte. De uns tempos para cá, os gols e reportagens sobre o jogo saem praticamente em tempo real, acessíveis no smartphone. O que não muda é o tamanho da dificuldade para o Flamengo começar bem na Libertadores. O retrospecto em estreias é de menos de 50%. Em 20 participações, 7 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Atualmente, nada de vitórias nas estreias das 2 últimas edições. Derrota para o Alcas em 2023 e empate com o Milionários ano passado. A última vitória no primeiro jogo da competição veio na temporada do Tri, 2x0 sobre o Sporting Cristal em 2022. Dessa vez, o Flamengo vai ter desfalques importantes. Wesley, Danilo, Gerson, Arrascaeta e Plata nem viajaram para a Venezuela para a partida contra o Deportivo Táchira. E esses jogadores, o que eu mais admiro neles é que eles não guardam nada. E as lesões vão acontecer. E é o risco que eu corro, pedindo para eles jogarem assim, eles fazem. Felipe Luiz deve levar a campo a equipe com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique, Juninho. Viagem longa, time desfalcado, mais uma missão complicada para o histórico de estreias do Flamengo na Libertadores. O Flamengo entra em campo contra o Deportivo Táchira, defendendo a invencibilidade na temporada sob o comando de Felipe Luiz e o retrospecto de nunca ter perdido na Venezuela. No entanto, a missão do treinador é superar os desfalques. Wesley e Plata, desgastados após a data FIFA, não viajaram com o elenco, enquanto o lateral direito teve problemas físicos e dores musculares. O atacante apresentou sinais de fadiga generalizada, com febre e dor de garganta. Cada ano é um ano diferente, não tem nada, mas o que eu falo para eles é justamente isso. Agora começou a temporada pra gente. Por incrível que pareça, 8 clássicos, 2 finais, tudo isso e o ano começa agora. Então já tem jogadores aqui, já tem um desgaste grande de seleção, de sequência de jogos, e o ano começa hoje. Além de Wesley e Plata, Gerson, Arrascaeta e Danilo também não estão à disposição da comissão técnica. O trio segue um planejamento estabelecido pelo departamento médico do clube, trarem das respectivas lesões na coxa. Futebol, 70% delas são posterior de coxa. É a maioria, porque o modelo de jogo pede pressionar, a sprint pede voltar para marcar, a sprint pede para se desmarcar no espaço, a sprint, e o músculo que mais solicita é esse. Com um calendário cheio, após a partida, o Flamengo segue direto para Salvador,
onde encara o Vitória pelo Brasileirão. Até mesmo por isso, Filipe Luís pode fazer algumas mudanças no time. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz ou Alan, Luiz Araújo, Michel ou Cebolinha, Bruno Henrique e Juninho. Já o Deportivo Táchira está bem no campeonato venezuelano, é o vice-líder com 18 pontos e não tem desfalques para o duelo com o clube carioca. Estreia muito badalada, o Flamengo é apontado como um dos favoritos para ganhar a Libertadores. Tem aquele elenco que para a maioria é o melhor do Brasil, com mais opções. E hoje tem a distância, o desgaste da viagem, mas em termos de desfalques, Edu, ainda é muito favorito. Muito favorito e muito forte, Renata. O elenco do Flamengo é impressionante, sai um, entra outro. É claro que, né, você perder um Gerson, um Arrascaeta, é difícil você substituí-los. Mas tem jogadores que chegam perto ali da qualidade técnica. Então, acredito eu que o Filipe Luís vai montar essa equipe para jogar da maneira como joga em casa, vai jogar fora também. E o Deportivo Táchira é um time, né, bom da Venezuela, mas eu acho que não vai bater de frente com o Flamengo. É um grupo em que vai causar desgaste a equipe do Filipe Luís. Se a gente olhar, não são os adversários mais difíceis, considerando a Libertadores como um todo, mas o Flamengo sempre tem que mostrar sua qualidade. Quando você enfrenta um adversário que, na teoria, não é melhor, você tem que mostrar performance, bom desempenho, é o que se espera do Mengão. Igualar na pegada, a gente costuma dizer, né? Pelo menos você levantar o nível na competição, você iguala na pegada. E depois sobra na habilidade, no que tem o Flamengo. O Flamengo, estão falando que está com desfoque, mas na hora que você olha o time, você fala, pô, é titular, todos que entraram titular de qualquer outro time no Brasil. Ainda mais no Corinthians que precisa de jogador, né? Então, todas essas mudanças que o Felipe está fazendo, por causa das lesões, mas tem tudo para ser titulares também. Então, o time é forte do Flamengo. O primeiro time do Flamengo é forte. O segundo também é forte. Ô, Renato, desculpa. Eu tô lembrando aqui, em 2011, o Santos, quando foi campeão, pegou o Deportivo Táchira no primeiro jogo lá. O Corinthians, quando foi campeão, em 2012, Libertadores, pegou o Deportivo Táchira lá. Eita! Será que isso quer dizer que... Será? Bem Tomara lembrado, que hein, não, hein? Eu não lembrava disso. A torcida do Flamengo vai ficar feliz com essa informação. Os outros torcedores nem tanto. Sim, interessante que o Flamengo é aquela equipe que todo mundo sempre fica atento, olhando. Estreia do Brasileirão contra o meu Colorado. Eu torci, comemorei um ponto, porque é contra o Flamengo no Rio de Janeiro. E mesmo jogando fora, ainda é uma equipe que causa temores dos adversários. Causa exatamente pelos jogadores que tem. E assim, Renata, é um grande teste também para o Filipe Luís, o que todos nós, né, queremos ver, porque já demonstrou que é um grande treinador e numa competição como essa, que você precisa se adaptar a outros padrões de jogo. Os árbitros não dão qualquer falta, é muito contato. Então, assim, vai ser um grande teste para o Felipe e também para o Flamengo, mas que a equipe do Flamengo é favorita, juntamente com o São Paulo, para ser campeão da Libertadores, isso sem sombra de dúvida. O quê? E o Palmeiras, não? Não. Ah, tá brincando isso assim. Que sinceridade. Falando em teste, na Fórmula 1, os testes começaram no Grande Prêmio do Brasileiro, tem mais estreia de tricampeão da Libertadores, né? O Flamengo também tem a expectativa de que o Flamengo melhore esse desempenho dos brasileiros na primeira rodada, né? Até porque o jogo é na Venezuela, onde o clube nunca perdeu, jogando pela Libertadores. Não oferece, é um ambiente que não oferece as dificuldades que a gente sempre fala, né? Caldeirão, tradição, altitude, não tem nada disso. Lá é bola, campo, se o time é melhor tem que vencer. Agora, o Flamengo normalmente tá cheio... né? Normalmente o time brasileiro é melhor que o venezuelano. Normalmente é. É a norma. Os venezuelanos... Especialmente se tratando do potencial de investimento do Flamengo, é o que se espera. Os venezuelanos não fazem nada, agora, são figurantes na Libertadores. Eu acho que hoje, no jogo de hoje, tem que ser no mínimo 2 gols de diferença. 4-2, 3-1. Quanto é que vocês acham que vai ficar o placar de hoje? Coloque aqui nos comentários que depois eu vou seguir, tá bem, pessoal? Quem acertar vai ter prêmio. Sempre foram. Tá? Por mais que a gente fale também do elenco robusto do Flamengo, é muito desfalque, né? Eu acho que o Flamengo vive um problema que é o seguinte, meio de campo. O Flamengo tem muitas reposições na linha de frente, exatamente, mas começa a sofrer
com a falta de reposição no meio de campo, quando a gente fala de um time que às vezes precisa segurar mais a bola, que precisa fazer essa bola circular com velocidade, que precisa do passe que decide, o passe que E para esse jogo, o meio de campo não tem Gerson e Arrascaeta, né? Não tem nenhum dos dois. Então, entre os jogadores machucados. E o Flamengo já sofreu com esse problema contra o Internacional. Muito. Porque o Roger foi muito esperto, já fez a leitura perfeita, fechou os corredores, obrigou o Flamengo a jogar pelo meio. E pelo meio... E não tinha quem tivesse esse perfil, né? De jogar num espaço mais curto, que pausasse, que já recebesse dominando a bola para acelerar um passe na frente. São muitos jogadores de conduzir, de atacar a profundidade, caras que são bons jogadores, mas que têm essa característica. Tem um que apareceu ali, que eu acho que é o que mais se aproxima disso que o Flamengo precisa, que é o Matheus Gonçalves. Acho que o Matheus, até com o Felipe Luiz no Sub-20 do Flamengo, era um meia central. Né? Ele, é óbvio, ele não tem as mesmas características e a mesma qualidade do Arrascaeta, nem do Gerson nesse momento. O Gerson é a alma do time do Flamengo hoje, né? Mas, para mim, é um jogador que poderia receber oportunidade dentro dessa carência, dentro desse contexto, de ter um cara que consiga ocupar ali o espaço entre defesa e meio do time adversário com um pouco mais de naturalidade em relação a Bruno Henrique, em relação a Michael, a Juninho, a Luiz Araújo, a Plata, a esses jogadores que são mais atacantes, de fato, né? Muito corredor, né? Tem muito corredor. Tem muito corredor. Aliás, o Matheus Gonçalves ele também tem uma tendência a pegar a bola e acelerar. Sim. Com a bola no pé e depois ele começa a pensar no que ele vai fazer. Mas é um cara que consegue trabalhar com bola mais grudada no pé. Sim. Né? Drible curto espaço. Ele não precisa do espaço para ele render. Não precisa. Né? Mesmo sendo esse cara de realmente ser um jogador de muita condição. Porque o Tátira não vai pro jogo hoje, né? O Tátira não vai, vamos bater no Flamengo, não. Aliás, se for, é uma grande notícia pro Flamengo. Se fizer isso, é tudo que o Flamengo quer. Exatamente. Acredito que não vão fazer isso. Aliás, esse é um ponto que a gente pode debater mais, né? O Flamengo, ele tem um grande elenco? Tem. Mas existe uma carência nesse setor. O Flamengo precisa de mais jogadores que se aproximem da área com essa capacidade de articulação. Caras que são mais pensadores do que vão agredir a última linha, que vão atacar mais a área. Existe essa lacuna. O Arrascaeta é um jogador que não dá mais para confiar que você vai ter ele em alto nível na temporada. Aliás, nessa temporada, está sendo difícil de contar com ele dentro de campo, num nível mais próximo dos demais companheiros. O Arrascaeta em condições plenas, 100% faz muita falta a qualquer time do mundo, né? Precisa se recuperar. O De La Cruz também já mostrou que tem uma limitação nesse sentido, de você dar para ele uma sequência de jogos, ele vai precisar de um calendário mais pontual, mas é um jogador importante, não tenha dúvida disso. E acho que é um jogador que funciona melhor na função que ele faz no Flamengo hoje. Na primeira linha de meio campo, é um cara mais dinâmico, de tocar o tempo todo na bola, de recuperar a bola e entregar, de acelerar. Não acho que ele seja exatamente esse perfil de que você precisa de um jogador mais cerebral perto da área. O Flamengo tem dois no elenco, Gerson e Arrascaeta. Inclusive o Gerson... Tem dois no elenco. Os dois fora do jogo de hoje. Exatamente, os dois no elenco. O Flamengo tinha um jogador que talvez pudesse ser esse cara. Não exatamente com essa característica, mas também se aproximando, que era o Alcaraz. Saiu do elenco. Também carrega mais a bola. Também carrega a bola. Mas acho que faltou mais paciência, força do que né? técnica. Talvez adaptá-lo a uma outra situação. Sim, né? faltou paciência, sem dúvida. O processo foi muito estranho. O processo estranho. foi muito atropelado, muito estranho. Tem uma outra questão também. E acho que a gente vai ali na frente vai debater se foi um bom negócio para o Flamengo. Também estou contigo nessa. Tem uma outra questão, não aqui agora falando que o Flamengo tem milhões de problemas, né? Problema de rico. Mas sim, o Flamengo tem uma dificuldade, já desde o ano passado, de transformar volume em oportunidades claras e oportunidades claras em gol. Sim. A gente vai cair na questão do Pedro. Mas o Pedro está voltando. Esse desespero pela volta do Pedro reforça ainda mais esse problema. Porque a linha de frente do Flamengo é formada por, como a gente já falou, corredores que abrem espaço, que criam situações, mas que oscilam muito num quesito que é fundamental para você vencer o jogo. Bola na rede, finalização, frieza. Isso é verdade. Eu acho que o trabalho do Felipe Luiz é excelente, ninguém tem dúvida disso, mas eu acho que a finalização peca. E nesses jogos de mata-mata de Libertadores, fazer 1, 2, 3, 4, 5 gols é super importante para o saldo de gols, para ter melhor campanha, para decidirmos em casa os segundos jogos da fase de mata-mata, entendeu?
Então, nessa fase de grupos, o Flamengo tem que aproveitar muito esses jogos que não tem atitude, que não tem catimba, que são contra times que não tem tanta tradição na Libertadores, e fazer 1, 2, 3, 4 gols e não levar nenhum gol, entendeu? Porque isso é super importante. Tanto para a vitória, tanto para o saldo de gols, para ter melhor campanha. Acabamento da jogada. Então, é uma deficiência que um investimento no Flamengo, que um elenco como o Flamengo projeta, não pode depender de um único jogador. Não, a solução desse problema não pode ser só o Pedro. Concordo. Né? Então, é um exercício que é difícil com a temporada em andamento, porque os times têm pouco tempo para praticar fundamento, mas é algo que, para mim, tem que estar na lista número 1, né? Na primeira opção, que é fazer a rapaziada, bota o pé na forma, porque o time cria, o time tem volume, o time empurra o adversário para trás, cria jogadas de área, mas o acabamento não está sendo bem feito. Só mais 2 detalhes rapidinho, Barreto. Diante de tudo que vocês falaram, é até difícil até projetar uma escalação pro Flamengo, né? Até, não é só pelos nomes, é pelo jeito de jogar. Todo mundo abre lá, todo mundo abre. Olha. Só 2 detalhes. Jorginho não é esse jogador. Jorginho é um camisa 5 de iniciar a jogada e fazer ótimas escolhas. Ele é um organizador da primeira linha do meio-campo. Compete com o Pulgar. Compete com o Pulgar e com o De La Cruz. Com o De La Cruz, aliás, um dos mais problemas... até com o De La Cruz, porque o Pulgar tem um combate que o Jorginho não tem. Aliás, uma das coisas que não fez o Jorginho ser maior na carreira foi justamente o fato dele ficar restrito a essa região do campo. Ele tem pouca chegada à área adversária. Pessoal, então é isso. O vídeo de hoje, o corte de hoje é esse. Vou deixar aqui os créditos e agradecimentos para todos os canais aqui na descrição do vídeo, tá bem? Pessoal, hoje é o grande dia, é o nosso pontapé inicial para o nosso tetra, ok? O nosso tetracampeonato. O primeiro brasileiro a ser tetracampeão será o Flamengo. Vamos nessa juntos. Vamos acompanhar tudo aqui no canal. Então, se inscreva no canal, deixem o seu like aí se você gostou do vídeo, isso é super importante pra gente, pessoal. Compartilhe com os amigos flamenguistas, em grupos flamenguistas, em Facebook, manda pro avô, pra avó, pra todo mundo, tá bem, pessoal? Vamos lá fortalecer o trabalho aqui. E deixa aqui no comentário o que vocês acham, qual vai ser o placar de hoje, tá bem, pessoal? Então é isso. Mais tarde tem Deportivo Táchira e Flamengo pela Libertadores, nosso primeiro jogo fora de casa. E é isso. Vamos voltar pro Brasil com vitória. E saudações rubro-negras a todos. Obrigado.